Antes de mais nada, antes de desenvolver todas as ferramentas espirituais que nós vamos descobrir durante toda essa escola, a primeira aula nós tratamos de um tema chamado tricotomia, ou, para melhor simplificar, o homem em três partes. O homem em três partes, nós vamos falar de o que é seu corpo, do que é sua alma e do que é seu espírito. Nós vamos desenvolver nessa aula tudo isso. E qual o motivo disso? O motivo disso é que toda a proposta da Escola Reformatando é uma escola espiritual. Então nós vamos desenvolver a tua vida espiritual. Agora, como desenvolver a tua vida espiritual se você nem sequer sabe o que é o teu próprio espírito? Você não sabe como acontece, como funciona, como se relacionar com as coisas. Então, visando isso, nós vamos desenvolver essa aula e eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em João 4, 23 e 24. Depois você leia todo o contexto, mas eu quero focar uma certa frase dessa passagem. Deus é espírito e importa que assim o adorem em espírito e em verdade. Tricotomia é um termo teológico usado para as três partes do homem. Você notou no texto que nós acabamos de ler que há duas ênfases nesse texto, e muito ouvimos esse texto, mas pouco ouvimos as profundezas dele. Porque o texto está nos propondo uma verdade: Deus é espírito. Agora, está propondo uma segunda verdade: importa que de uma certa forma ele seja adorado. E qual é essa forma que Jesus está dizendo? Ele mesmo vai responder: em espírito. Existe uma necessidade tremenda de você descobrir como o teu espírito funciona e o que ele é, para que você desenvolva tudo o que Deus quer que você desenvolva em espírito. É a melhor e talvez uma das únicas formas de se relacionar profundamente com Deus, é vivendo uma vida em espírito. Visando isso, nós vamos ler um texto de Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nota que o texto está colocando uma sequência exata: espírito, alma e corpo. Nós aprendemos no decorrer das nossas vidas espirituais e nas igrejas, muitas das vezes, ouvimos muito: não, nós somos um corpo, uma alma e um espírito. E parece que é a mesma coisa, mas aqui a ordem dos fatores altera o produto. Você, quando declara que você é corpo, alma e espírito, você está dizendo que a primazia da sua vida é carnal. Está relacionada à carne, à vida humana, ao natural. Mas nós devemos notar nas nossas Bíblias e aprender hoje nessa aula que em Efésios 1 há um texto dizendo que, bem no comecinho dele, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse matéria, houve-se uma criação espiritual. Na verdade, Adão não foi criado quando foi feito barro. Adão já estava em Deus e foi soprado dentro de um lugar chamado corpo. Foi assim que ele nasceu. Então nós não fomos um corpo que tivemos a nossa identidade, a nossa alma e depois um espírito. Não. Pelo contrário, nós estávamos em Deus. E isso deve te emocionar muito, porque antes de você ter um pai carnal, uma mãe carnal, você tem um pai de amor, um Deus que te ama e que em espírito ele já tinha te criado, o teu próprio espírito, para que quando você nascesse, você já nascesse conectado a uma realidade espiritual. Entenda uma coisa, Adão, ele foi feito primeiro em Deus. Nós fomos feitos primeiro em Deus. Eu creio pessoalmente que cada espermatozoide que fecunda um óvulo, ele fecundou-se porque Deus, da eternidade, já liberou para que aquela pessoa viesse a habitar nesse tempo. Mas essa pessoa já era um espírito em Deus que estava a partir daquele momento recebendo um lugar para que ela viesse viver e receber
juntamente consigo a sua alma, e nós já vamos falar sobre isso. Então, isso é muito importante porque isso muda a nossa cosmovisão. Nós paramos de preocupar mais com as coisas naturais e começamos a preocupar com aquilo que somos. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos um espírito, guarde isso. Temos uma alma que nos define quem somos, nosso DNA, quem somos. E habitamos em um corpo. Um corpo que já vamos falar sobre isso, será modificado. Ok? Vamos falar um pouco de cada uma dessas partes. O que é o espírito? O espírito, a Bíblia vai dizer que é o ruach, sopro de Deus, né? E soprou Deus nas narinas e Adão se tornou alma vivente, né? Se tornou um ser vivente. Olha que interessante, só teve vida depois do espírito. O barro não tinha vida. Ou seja, mais uma confirmação de que nós somos estabelecidos em Deus primeiramente, e o nosso espírito estava nele e ele soprou sobre a matéria, e isso nos fez ser um ser humano. O espírito, ele é o sopro de Deus, ele é a matéria de Deus dentro do homem. Como eu posso dizer, ele é o lugar onde Deus habita, ele é o pedaço de Deus dentro do homem. O Espírito Santo, ele habita dentro do meu espírito. O Espírito Santo habita dentro do meu espírito. E nós aprendemos muitas das vezes e falamos nós somos casa e morada e pensávamos que o Espírito Santo habitava na nossa carne. E criou-se uma cultura dentro da igreja de que você martirizava a sua carne, que você, alguns padres antigos até se cortavam, se autopuniam, porque eles acreditavam que o Espírito estava na matéria. Mas o Espírito Santo, quando ele faz casa, faz de você um tabernáculo, ele não habita na sua matéria, ele não habita na sua alma. Ele habita no seu espírito, porque o seu espírito é como se fosse um lugar onde você suportaria que a glória de Deus manifestasse. Isso é tão verdade que muitas das vezes as pessoas não entendem por que as pessoas caem no culto, por que as pessoas tribucham, têm espasmos, por que isso acontece. Mas isso nada mais é que quando o teu espírito está recebendo níveis de glória, porque ele suporta isso. Ele consegue receber a pessoa de Deus através do Espírito Santo dentro dele. Quando há uma transbordação disso, a sua alma, as suas emoções não conseguem controlar. Você chora sem saber que está chorando. Você ri sem saber o motivo do sorriso. Já aconteceu isso com você? Está entendendo? Entenda, você cai para o chão, porque a tua matéria não controla. Todas as vezes que a glória de Deus se revelou, os homens da Bíblia caíam para o chão. Então, como o nosso espírito, às vezes, ele transborda dentro de nós, o Espírito Santo transborda, e no nome de Jesus, que você transborde nesses dias, você sente coisas no teu corpo, arrepios, nas suas emoções, que não há um controle. Por quê? O Espírito Santo habita no teu espírito. E eu gosto muito de falar de um tema que é uma grande polêmica nos dias de hoje, que é a tatuagem. E eu gosto de dizer isso. Aonde Deus habita? Na tua carne? Se Deus habitasse na tua carne, quando você fosse enterrado e sua carne apodrecesse, Deus estaria apodrecendo junto com ela. Isso não seria possível. A sua matéria, na verdade, ela vai até ser substituída por um corpo glorificado. Mas já falamos sobre isso. Mas Deus habita no teu espírito. Então, nada que você faça na sua matéria vai mudar Deus ou vai fazer você ter mais de Deus ou menos de Deus. A tatuagem, ela pode ser pecado e pode não ser pecado. Por quê? Porque no fator artístico, no fator cultural e no fator da moda, ela não é um pecado. Ela é um adereço de moda nos nossos dias, apesar dos nossos antepassados terem aprendido que a tatuagem, né, era um sinônimo de bandidagem. Por muito tempo foi isso,
E realmente era assim. Agora, uma pessoa que ela faz uma tatuagem no corpo, isso não muda quem ela é em Deus, ou o que Deus é nela, porque Deus não está na matéria. Por isso que o sacerdócio no antigo pacto, se você fosse anão, se você tivesse deformidade, se fosse gordo, se você tivesse estria, se você tivesse cicatriz, você não poderia ser sacerdote. Mas o véu do templo se rasgou. E agora o anão, o sem braço. Tem gente que você vê, eu tenho um pastor que chama Nick. Ele não tem as pernas, não tem os braços, ele é só um cotoquinho de um homem. E ele prega com um poder extraordinário do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está na matéria dele. Eu e você, ainda que nos corte a língua, nós vamos poder falar com Deus. Ainda que nos ceguem os olhos, nós poderemos vê-lo. Ainda que tampe os nossos ouvidos, ainda poderemos ouvir, porque a nossa matéria não é o que nos conecta a Deus. O que nos conecta a Deus é o nosso espírito. Agora, a tatuagem pode ser pecado? Pode, porque ela se tornando desonra aos pais, se tornando uma manipulação para aceitação, para ser aceito num grupo. Se você faz isso, toma cuidado. Pastor, mas eu já expulsei demônios de pessoas que tinham tatuagem, eu também. Por quê? Pessoas que fizeram pactos através de tatuagem, pessoas que fizeram amarração de alma, olha, vamos ser amigos eternamente, vamos fazer uma amarração aqui, e ainda que, logicamente, isso gera problemas, mas eu não posso determinar que, por causa de erro de alguns, aquele que vai lá e faz uma tatuagem, porque ele se agrada, ele não tem problema com os pais concordam, a sua esposa, o seu esposo concordam, e ele faz isso porque ele gosta da arte, ele gosta do desenho, e aí ele vai para a segunda fase, o que fazer e por que está fazendo. E não há problema nisso, isso não vai intervir na tua espiritualidade. Na verdade, existem pessoas que não têm uma saúde plena, estão passando por câncer, passando por dificuldades, e nem por isso eles deixam de servir ao Senhor e amar Jesus e ser tocado por Jesus. Porque a matéria não pode conter Deus, mas o teu espírito pode. Agora, uma vez entendendo que o Espírito Santo habita no teu espírito, nós vamos começar a entender que Jesus disse uma vez, quando ele foi orar, os discípulos dormiram, Jesus olhou para eles e disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No espírito teu, todos os dons, talentos, tudo está pronto. Então tudo que eu preciso é aprender a viver uma vida espiritual para desfrutar de tudo que o meu espírito já tem. Quando Deus te criou nele, antes de você ser uma matéria, ele não te criou só como uma fumacinha. Ele te deu dons, talentos, te deu autoridade, te deu dias de vida para exercer alguma coisa, um propósito, muitas das vezes maior do que você mesmo, porque o teu propósito está em Deus. Agora, quando você nasceu como um bebê, você só estava nascendo aqui na terra, mas na eternidade você já era estabelecido em Deus. O teu espírito já está em Deus. Agora, olha o poder que está no teu homem interior, no teu espírito. Teu espírito tem Deus e se relaciona com Deus. É o teu espírito que tem dons e talentos, e é através do teu espírito e vivendo uma vida espiritual que você vai começar a destravar coisas na tua vida natural. É da tua origem eterna para a tua naturalidade que funcionam as coisas. Então, esse é o teu espírito. Qualquer dúvida que você esteja, tá bom? Depois você pode mandar para mim no particular e eu posso estar respondendo todas elas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a alma. A alma, velho. Eita, alma, velho. A alma, eu gosto de chamar ela de um grande HD. Pensa no maior HD do maior computador do mundo. Vamos dizer que já é provado cientificamente que o maior HD do mundo não consegue arquivar o que é a alma de uma pessoa comum. Ou seja, o consciente, a psique da pessoa consegue absorver. Tua alma são os seus pensamentos. A sua alma é o que a psicologia vai chamar de psique. Sua alma é o que te define, o que você gosta, o que você come, o que você vê. Quem é você?
A minha alma define quem eu sou. Eu sou o Bruno. Eu gosto de luta. Eu não sou tão fã de futebol. Eu gosto de uma vida profética, não tanto daquilo. Eu gosto de comer churrasco. Eu gosto de comer comida japonesa. E isso é o que me define. A minha alma é quem eu sou, quem Deus se agradou de ser, um cara mais alegre, um cara mais analítico, um cara mais dominador, um grande líder. Esse é você. E a sua alma, ela é quem define. Ela é onde está arquivado todas as coisas que te faz ser quem você é. Por que você gosta do que gosta? Por que você gosta da música de rock e não de funk? Ou você gosta de rap e não de pagode? Porque a sua alma estabeleceu que isso é bom para você e isso nem tanto. Por isso, isso te faz único nesse universo. Você é um ser único porque você tem uma alma que te define único, diferente de qualquer ser humano na Terra, né? Uma das coisas que muitas das vezes me perguntam é que como a nossa alma ela é ministrada. A nossa alma, desde quando você nasce, entenda bem, quando você nasce, você é como se você fosse um CD virgem. E tudo que foi acontecendo ao teu redor foi riscando esse CD e foi te tornando isso. Talvez você nunca gostou de alface porque a sua mãe nunca te deu alface porque ela falava que era ruim. Mas talvez você é um admirador de comer alface com jiló. Eu não posso nem ver jiló. Mas porque te ensinaram e você determinou que o amargo é gostoso. Isso é quem você é. Agora, como que a nossa alma é ministrada? Ela é ministrada pelos nossos 5 sentidos. Lembra que Jesus diz? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo dessas trevas será. Nossos olhos ministram, aquilo que tocamos ministra, aquilo que ouvimos ministra, aquilo que todos os nossos 5 sentidos nos ministram, estão nos ministrando a todo tempo, desde a nossa infância até agora. Até agora nós estamos aqui e somos resultado de tudo o que nossos pais, nossa família, tudo o que aconteceu ao nosso redor. E por isso você é quem você é. Isso é a tua alma, ok? É tão doido que eu anotei aqui, por muito tempo nós demos esse tipo de sentimento e algumas coisas que estão na nossa alma, nós demos o título para o diabo. Quer ver? Por exemplo, a pessoa veio para a igreja e aceitou Jesus. O espírito dela foi ressuscitado. Lembra do espírito que acabamos de falar? Foi ressuscitado. Mas a alma dessa pessoa, que é um HD, que guarda todas as informações, aprendeu por muito tempo que o sexo fora do casamento era algo muito bom, maravilhoso. Ele aprendeu que fumar maconha era algo delicioso. E isso ministrou a minha alma através da minha matéria. E isso ficou arquivado dentro do meu HD. Então eu venho para Jesus, aceito Jesus, agora estou convertido, agora eu estou com o Espírito Santo dentro de mim. Mas vira e mexe, eu sinto o cheiro de um cigarro de maconha. E quando quer ver, eu estou com desejo de usar droga. Eu vejo uma mulher ou um homem bonito, e se você for mulher que estiver aí, e isso desperta em você um desejo sexual. Muitas das vezes a gente diz, é seta do maligno, é o diabo. Mas eu vou te dizer, 90% das vezes é a tua própria alma que já sentiu aquilo e agora ela precisa ser governada por uma vida do teu espírito. O teu espírito e o Espírito Santo vão precisar colocar ela sobre o domínio. Sua alma, ela é tentada. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, que não nos veio tentação agora que não fosse carnal. O próprio Paulo vai dizer de uma luta entre a carne e o espírito. Agora, entre a carne e o espírito existe algo, existe uma alma que está lutando para ser nutrida, ou de coisas espirituais, ou de coisas carnais. Você consegue compreender que nessa geração, onde
tudo é ministrado e toda a preocupação é com as suas emoções e vivemos numa sociedade depressiva porque as suas emoções são frágeis e essas pessoas vão para a igreja frágeis e não conseguem romper, por que muitas delas não rompem? Porque não vivem uma vida espiritual, elas vivem uma vida almática, elas cultuam almaticamente. O que é uma vida almática? Uma vida que é determinada por emoções, que é determinada por sentido, que é determinada pelo que eu gosto. O pastor pregou isso, eu gosto, então eu fico. Se ele não pregar o que eu não gosto, eu não vou ficar. Eu só adoro a Deus se for naquela música, ou aquele cara cantando. Eu só sirvo a Deus se for através de tal forma. Não é você que estabelece o padrão. Você precisa viver uma vida espiritual onde a sua alma é governada pelo Espírito. E não a tua alma tentar governar o Espírito. E hoje, 90% das igrejas tem que cantar o que o povo gosta. Falar o que o povo quer ouvir. Por quê? Porque alimentam a alma. Mas Deus está levantando uma geração que está ministrando para o Espírito. Que está colocando a alma do homem sobre o governo do Espírito. Pare para pensar, a queda da humanidade se deu quando uma pessoa olhou para um fruto e achou que era bom. E ouviu sentido e deixou ir para o coração uma mentira do diabo. E não só isso, falou e convenceu o seu cônjuge chamado Adão. Você sabe a história de Eva. Eva caiu porque ela não soube lidar com a sua alma. Sua alma determinou que o fruto era bom e desobedeceu. Quantas vezes nós estamos passando por coisas na nossa vida que não rompe porque não vivemos uma vida espiritual. Nós vivemos uma vida almática. E todas as vezes que Deus nos trata em algum assunto que nos dói, a gente quer fugir porque somos muito frágeis. Não seja esse. Você precisa ser forte, fortificado pelo Espírito. A lei que estamos embaixo agora é a lei do Espírito e da vida. Nós precisamos entender isso. Ló olhou para a campina e disse, aqui é o jardim do Éden. E ele foi para Sodoma e Gomorra. Para onde os teus sentidos estão te levando? Para onde os teus sentidos estão te guiando? Você precisa aprender, olha a importância de aprender isso. Porque se você não aprender a discernir isso, você não vai saber o que é Deus falando com você, o que é a tua alma. Você não vai saber o que é as coisas espirituais para as coisas naturais. E você vai tomar, muitas das vezes, decisões pelas tuas emoções. E isso é um tiro no escuro, que pode dar certo e pode dar errado. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E todas as vezes que a Bíblia relata coração, na sua maioria, não todas, mas na sua maioria, está relacionada à nossa alma. Cuida do coração, porque dele saem as coisas boas e as coisas ruins. Nossa alma, se não bem tratada, ele é pior que o diabo. Ela te faz cair mais do que o demônio. E muita da gente diz, o demônio fez eu trair minha esposa. Não, foi tua alma, cara. Foi você, bichão, que não soube controlar suas emoções, não soube controlar seus desejos e cedeu. Fica tranquilo, durante essa escola eu vou te dar ferramentas para vencer você mesmo. Para você viver uma vida espiritual. Essa escola é para ativar a tua vida espiritual. E você e sua casa vai romper em níveis que você nem imagina. Agora, concluindo aqui, eu gostaria só de dizer isso mais uma vez. Olha que interessante, é só anotar aqui. Gênesis 4:7 vai contar a história de Caim e Abel. Você lembra o que Deus fala para Caim? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe você dominá-lo. Era Deus falando com o espírito de Caim. Mas Caim ouviu? Não. O ódio, o rancor, as emoções de Caim não foram dominadas por uma vida no espírito. E ele chegou a assassinar seu próprio irmão. Por uma coisa, ciúmes, inveja. Olha que lugar, que ponto que chega um ser humano que não tem a sua alma alinhada com o governo do espírito. Agora, uma vez que o teu espírito começa a ministrar a tua alma começa a ter sede, como a corça anseia pelas águas. A minha alma tem sede de ti. A tua alma não é ruim. Ela é resultado do que ela se alimenta.
Você se alimenta de boas escrituras, você se alimenta de boas músicas, você se alimenta de boas ministrações, você se alimenta da voz do Espírito, você se alimenta dos seus olhos espirituais, você alimenta a tua alma de práticas espirituais. Fique feliz, ela vai amar Deus. A minha alma ama o Senhor. Eu tenho paixão pelo Senhor, e paixão tem a ver com alma. Eu tenho desejo, um dia com Ele vale mais do que 1000 em outro lugar. O que Deus quer, lembra que nós lemos? Que o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo estejam irrepreensíveis diante do Senhor. É um nível que até a tua matéria quer dançar na presença do Senhor. Mas isso só é possível por uma vida espiritual, uma vida que vem do teu espírito, governa a sua alma e traz domínio sobre o teu corpo. Pensa na carne agora. Vamos falar um pouco sobre a carne. A carne na criação. Todo mundo quando fala de carnalidade, de carne, a gente pensa na carnalidade caída. E a gente acha isso terrível. Tudo quanto é termo carne, meu Deus. Mas a carne não é ruim e não era ruim. Deus, quando fez o homem, lembra? Ele fez o homem um espírito que tinha uma alma e habitava num corpo. Não era a matéria que dominava o homem, era o homem que dominava a matéria. Adão dava nome aos peixes do oceano porque ele tinha domínio total sobre o quanto de oxigênio a matéria nele necessitava. Se ele quisesse voar, ele se tornava menos denso e quebrava a lei da gravidade como um balão de oxigênio e saía voando. Porque o corpo dele era transfigurado a hora que ele queria. Por isso que Jesus passava em parede. Por isso que Jesus andava sobre as águas. Por isso que Jesus fazia grandes coisas, porque ele é o segundo Adão. E eu vou te dizer, você pode controlar a tua matéria. Ou você não acredita que um cara que está com a matéria podre de câncer pode ser curado simplesmente por uma ação do Espírito? Quantas vezes você já viu isso? Agora entenda que Deus nos criou perfeito. Deus não colocou uma carne ruim em Adão e Eva. Alguns teólogos rabínicos, eles dizem o seguinte: Adão era um ser de luz. E a luz governava a matéria. Olha que lindo isso. Ele tinha controle total. O que ele queria fazer com o seu corpo, ele fazia. Por isso que a mulher não tinha dor no parto. O corpo obedecia à regra do Espírito. Só que quando Eva, alma, desejo, usa a matéria que ela tinha que dominar, lembra? Homem, domine sobre toda a terra. A primeira terra que o homem deveria dominar era sobre a que ele tinha sido criado. Domine sobre todos os bichos. Outro sabe qual bicho que ele não dominou? A serpente. Seja a cabeça da sua mulher. Ele não foi sacerdote. Então uma série de fatores levou Adão à queda. Isso é assunto para outra aula. Mas pensa que ele não... Começa por Eva, cede ao encanto, ao que ouviu, ao que viu e prova. Quando Eva cede para o encanto da sua alma e prova do fruto, se consumou. Os olhos se abriram, viram que estava nu. Ou seja, naquele momento, eles passaram a ser prisioneiros da matéria. E agora, o desejo carnal do homem nasceu. E agora ele tem vergonha, medo. Ele não consegue enxergar. Olha que interessante. Deus tinha feito Adão. Adão via, ele estava vendo o fruto. Mas a Bíblia diz que quando ele mordeu, abriu-se os olhos. Adão não era cego. Abriu que olhos? Os olhos carnais. Porque Adão vivia numa cosmovisão espiritual. Mas quando ele vira prisioneiro da matéria, nesse instante agora, ele vai começar uma luta que Paulo vai relatar, da luta, famosa luta, da carne e do espírito. Aonde o teu espírito e a tua carne lutam para ter o controle da tua alma. Lembra do Pato Donald? Diabinho e anjinho? É mais ou menos isso. O diabinho é a tua carne e o anjinho é o Espírito Santo no teu espírito.
te convidando para as coisas certas. Mas você já notou que o Pato Donald sempre cedia para a carne? E qual que era o resultado da carne? A Bíblia diz, aquele que semeia na carne colhe corrupção. Aquele que semeia no Espírito colhe vida eterna. Nós precisamos urgentemente educar as nossas vidas numa vida espiritual. E essa escola vai te dar todas as ferramentas para o teu espírito amadurecer, crescer, desenvolver. E se você praticar as coisas que vão ser te dado aqui, você vai crescer o teu homem interno. E crescendo o teu homem interno, vai acontecer uma coisa. A Bíblia diz, o primeiro Adão pecou, o segundo não. O segundo é espírito vivificante. O primeiro era alma vivente. Porque quando Adão cai, ele começa a ficar lutando só contra as suas emoções. E uma vez ou outra tinha uma visitação de Deus, uma visitação do Espírito. Eu e você não. Nós estamos em Cristo. Espírito vivificante. Eu sinto a presença de Deus em dizer que o Espírito Santo habita dentro do meu espírito e do teu espírito. E Ele não quer só uma visitação, Ele quer comunhão diária, todo o tempo, em todo o tempo. E isso vai fazer com que o meu espírito governe sobre a minha alma e domine a minha matéria. Somente assim você vai vencer a prostituição, a pornografia, os vícios, somente por uma vida no Espírito. Deus é Espírito. Importa que assim o adore, em Espírito e em verdade. Se não tiver uma vida em Espírito, impossível de ter verdade. Impossível. Essa é a nossa primeira aula. Estamos terminando. Primeiro homem, alma vivente. Segundo homem, Jesus, Espírito vivificante. E a próxima aula nós vamos falar sobre ouvindo a Deus. Como ouvir Deus no nosso espírito e como desenvolver isso. Mas espero que você medite. Você vai estar recebendo no seu e-mail, ou se você é da região nossa aqui, você pode adquirir a sua própria apostila da escola. E eu peço que não leia ela, acompanhe ela. Não vai adiantar você ler, porque muitas das coisas vão ser reveladas no momento. Eu já dei aula para mais de 9 turmas e nunca foi a mesma coisa. Agora não vai ser diferente com você, porque Deus fala no pessoal. Você que assistir esse vídeo, ainda que seja daqui 10 anos talvez, Deus vai estar falando da mesma forma com você. E eu peço que você só acompanhe. Medite no tema proposto. Eu sei que vai ter coisinha aqui no índice que vai querer te chamar a atenção, mas começa por aqui. Resista o desejo da tua alma e viva o hoje, desenvolva isso. E eu te garanto que no final dessa escola você vai estar totalmente reformatado. Deus os abençoe. Até a próxima.